O que isso tem que ver com o texto de Hebreus 6 e Hebreus 9? Bem, tem que ver o seguinte: existe no Adventismo do sétimo dia, nesse ponto que eu quero alertar os irmãos. Eu quero mostrar para os irmãos que não são apenas questões ligadas a hábitos alimentares. Não são apenas questões ligadas a uma visão de um dia ou do outro. Porque alguém pode falar assim: mas os presbiterianos guardam o domingo. Não são somente essas questões que eu quero apontar para vocês. O que eu quero apontar para vocês são questões muito mais sérias. Dentro do Adventismo do sétimo dia, é importante que os irmãos entendam isso, para que se afastem dessa seita, para que não deem a mão achando que serão irmãos, que os irmãos estejam atentos para essas coisas. Dentro do Adventismo do sétimo dia existe uma doutrina perigosa, chamada a doutrina do juízo investigativo. E muitos crentes não sabem que isso existe. Muitos crentes não têm ideia do que seja isso. Isso foi dito e entrou para a doutrina adventista. Os irmãos podem entrar no site da Igreja Adventista e procurar a Declaração Oficial de Crenças Fundamentais. No site da Igreja Adventista, Declaração Oficial de Crenças Fundamentais. Lá os irmãos terão acesso à explicação dessa doutrina. Por que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844, de acordo com os adventistas? Eles dizem o seguinte, eu vou ler a explicação para vocês. A purificação do santuário celeste, ele entrou para purificar o santuário celeste. A purificação do santuário celeste é a purificação de pecados registrados em livros nos céus. Ok? Sempre que nós, os salvos, pecamos, isso é registrado em livros celestes. É verdade isso? Claro que não, lorota. Inventaram isso aí. Então, quando você peca, é registrado. Pecado número 1, é registrado. Pecado número 2. Tem gente que dá um trabalhão danado, haja caneta, né? Lá, registrando os pecados nos livros. O que Cristo fez então? O texto aqui falando o seguinte: quando os justos pecam, seus pecados são registrados no céu. Se eles permanecerem ali, não poderá haver justificação. Tem que apagar os pecados dos livros. Por isso, em 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos para purificar esses pecados registrados. Então, o que ele está fazendo agora? Está trabalhando nisso aí. Ele está fazendo expiação. Ele continua a obra expiatória, apagando os pecados dos livros, os pecados que estão registrados nos livros celestes. Bem, esse é o adventismo. Essa é a doutrina distintiva dos adventistas. E o que isso implica? Isso significa que a obra de Cristo na cruz não foi uma obra cabal. Quando Cristo disse está consumado, estava mesmo? Não. Ainda tenho que fazer algumas coisas. Ainda tenho alguns pecados para resolver. A obra da cruz não é uma obra que se completou. Foi necessário se passar 19 séculos, tiveram que se passar, para que o Senhor entrasse no santo dos santos celestial e completar essa obra. O autor de Hebreus dizia, isso já aconteceu, e ele disse isso no século I. Ellen White e seus seguidores dizem não, isso não aconteceu no século I. O autor de Hebreus talvez tenha se enganado. Isso aconteceu só no século XIX, no dia 22 de outubro de 1844. A obra da cruz não resolveu o problema do pecado. Havia uma ação celestial ainda por fazer. A obra de Cristo no Calvário não foi suficiente. Era necessário complementar essa obra através do juízo investigativo. Pergunta: uma doutrina que reduz o impacto e a eficácia da cruz de Cristo vem de quem? Quem é o autor
quem está por trás de uma doutrina que reduz a eficácia, a eficiência plena e a plenitude do efeito da obra de Cristo na cruz. Essa doutrina é procedente de quem? Meus irmãos, somente o diabo pode ter criado isso. E o diabo criou isso para engendrar no coração dos crentes medo. Medo de não ter algum pecado apagado do livro. E viver debaixo da escravidão da lei. Os adventistas dizem que se você não guardar o sábado e adorar a Deus no domingo, como nós hoje aqui, você recebe a marca da besta. Sabem qual é a marca da besta? É adorar no domingo. Todos vocês aqui, ó, estão com a marca da besta. Todos nós estamos com a marca da besta. É engendrar medo, escravidão, através de falsas doutrinas e blasfêmias. William Miller, quando ouviu isso, William Miller escreveu o seguinte: na passagem do tempo divulgado, eu reconheci meu desapontamento. O próprio Miller disse isso. Naquele tempo esperávamos a vinda pessoal de Cristo. E agora é desonesto contender afirmando que não estávamos errados. O próprio Miller reconheceu seu erro. Nunca deveríamos nos envergonhar de confessar abertamente nossos erros. Eu não tenho confiança nenhuma nas novas teorias que brotaram do movimento. A saber, que Cristo veio na época, como noivo, era uma das teorias, que a porta da misericórdia se fechou nesse dia, que não existe salvação para os pecadores, que a 7ª trombeta soou, que são outras doutrinas deles, ou que a profecia tenha se cumprido em qualquer sentido. Eu não creio em nada disso. Nós, na verdade, erramos e deveríamos reconhecer isso. O próprio profeta deles disse isso.